Yeah, yeah, yeah. Jorge Versano. Dani Mãos de Fada. Dani Mãos de Fada é o seu nome. Tatuadora lá de Santa Catarina de renome. Tem talento e vai além, maquininha vai e vem. Tatuadora pro fim, não tem pra ninguém. A natureza é favorável, o estúdio é agradável. A amizade é pra sempre, o material é descartável. Responsabilidade, talento e humildade. Criatividade, não falta habilidade. Dani Tatu Mãos de Fada. É Dani Tatu, hein? Dani, 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 Dani Mãos de Fada. Esse é o programa Na Pele e hoje eu estou em Saquarema com o Boris, um ícone, além de ser um mito, uma lenda no mundo da tatuagem. Conheceu o Luke, o primeiro tatuador do Brasil, que como ele mesmo já contou, não foi o primeiro, tiveram outros, mas foi o primeiro que solidificou aqui no Brasil. Então eu quero saber um pouquinho mais do Boris, você me contar qual era a intenção da tatuagem naquela época, o que as pessoas buscavam quando iam se tatuar e quem era o público? Bom, obviamente, como você falou de Luke. Certo. Realmente foi ele que englobou a arte da tatuagem no Brasil, porque aqueles que passaram na Aventureiro, né, que estão registrados na história. Bom, nessa época, a tatuagem era gerado a necessidade de se tatuar, mas por marinheiros, aventureiros, que tinham conceitos éticos e morais da tatuagem. Como você diz que surgiu a tatuagem para você? Você já disse que... Para mim pessoalmente, né? Sou filho de um missionário, onde obviamente a tatuagem, conforme fala o Levítico, não se admitia. Porém, eu tive, digamos assim, um acidente emocional em um lugar chamado Palermo, em Buenos Aires, numa estação. Me entregaram uma lata de leite, não guardar o rótulo da lata. E quem dava estas latas de leite às crianças trazia um álbum de figuritas e nestas figurinhas tinha indígenas moaris tatuados. Eu era muito pequenininho, acho que tinha 5 ou 6 anos. De tal maneira que quando eu vi isso me impactou muito e mexeu em alguma intimidade minha, que me trouxe até conflitos, porque o pai achava que isto não era muito normal. Isso foi pairando na minha mente, até que chegou uma época que eu vi a parte mecânica da tatuagem, né? Num lugar chamado Luján, a 70 quilômetros de Buenos Aires mais ou menos. Fizeram uma excursão da escola e eu me afastei com um grupinho de garotos, como sempre, né, da excursão. E de pronto encontramos um senhor tatuando a mão. É bom dizer que o que fazia, tinha um pedaço de radiografia todo furadinho, colocava, molhava a pele com alguma coisa, botava a radiografia e botava tipo um carvão moído. Quando tirava já estava contorneada e tatuava. Bom, aí essa parte mecânica já ficou em mim. E em mais ou menos 63, 64, eu já na praia com outros amigos, a gente já tatuava manualmente. Certo, naquela época, para o pessoal saber um pouquinho, a tatuagem era feita com agulha, certo? De verdade, costura, né? Não tinha essa técnica, essa máquina. Você pode dizer o material que vocês utilizavam? Sim, claro, a Singer, a gente procurava 5 ou 6 caixas da Singer. Vinha vários tipos de agulha e tinha uma fininha de miçanga. Então, para a gente pegar 10 agulhas, tínhamos que comprar 10 cartelas. Nossa, que saía muito caro. Então o que a gente fazia, garoto, né? Íamos aos lugares e falávamos assim, minha mãe mandou comprar agulha Singer, umas cartelas, então tinha o desenho de uma mulher antiga, não é? Tá. E a gente tirava de cada cartela uma agulhinha e botava, encravava na mão. E fora isso, a tinta que era usada, porque não era tinta. Aí um dia, a gente usava nanquim preto. Perfeito. Mas um dia eu viajando, tem que contar cada coisa, como havia confrontos em casa, eles me obrigavam de alguma maneira a assistir a reuniões e cultos evangélicos, que eu respeito muitíssimo, mas na época não era o que eu sentia, não é? Claro. Então eu fugia, muito jovencinho, me fui a um lugar da praia chamado San Clemente del Tuyú. Ali tinha uma fábrica de baldosa. Baldosas são essas coisas do chão. Azulejos. E usava pó de terra siena, amarela, vermelha, marrom.
para comprimir no cimento e formava isso. Eu digo, que pó é esse? Eu dissolvia. E se eu misturo com vaselina? E eu fiz uma experiência na minha forma e ficou. Olha, que bacana. E aí a famosa Terra Sienas. Né? Mais ou menos assim que eu encontrei algo dos cores. Depois, posteriormente, uma explosão na China, se registrou explosões de pólvora, ficava incrustada nas pessoas com diversas cores, na cicatriz. E aí creio que se foi aprimorando os pigmentos. Né? Perfeito. Só para o pessoal entender, naquela época a tatuagem era algo proibido. E isso até chegou a ocasionar muitas vezes com que os tatuadores fossem nômades, né? Que é o que acontece até hoje, da gente viajar muito, hoje em dia com outro intuito, talvez na busca de mais conhecimento, de mais informação e de novas técnicas. Mas naquela época é porque eram obrigados a isso, certo? Realmente, sim, é verdade. E você tem alguma história assim? A tatuagem era considerada na legislação de vários países como senha particular. O que é isso? Quando uma pessoa brigava e machucava o rosto de alguém, tinha um corte, era registrado como uma senha particular. Que hoje, na verdade, seria lesão corporal. Exatamente. Perfeito. Mas já não é mais. Sim, graças a Deus. A gente temos autorização para isso, né? E a primeira vez que você se deparou com uma máquina elétrica de tatuagem? Em 66, já fiz uma viagem já mais organizado e em 67 saí. Perfeito. Justo nesse momento estavam matando o guerrilheiro Che Guevara. Então me vi envolvido em uma série de problemas em Bolívia. Em 68 já estava no Peru. E aí fui indo, entrei no Amazonas, fiz Quito, Manaus, Rocaforte, Tiputini, Aguarico, Putumayo, demorando até 8 ou 9 meses atravessando. Quando cheguei a Cúcuta, Bucaramanga, fiz lá Margarita, enfim, toda essa área. Quando cheguei à ilha San Andrés de Cartagena, conheci um tatuador muito antigo chamado Jimmy Tatu, que hoje em dia tem 2 filhos. Um estava na Venezuela casado com uma, não sei se está vivo, né? Sim. Todos eles teriam agora 67, 65 anos por aí. E um deles ainda existe tatu em Panamá, o James Tatu de Panamá. Aí, com o pai dele, eu por primeira vez vi uma máquina. Aí eu no Forte Harbrook pegava os do you like visit my shop de tatu e levava os marinheiros, porque os navios ficavam esperando para passar pelo canal. Então eu pegava esses marinheiros, levava na loja deste senhor e ele me dava uma merrequinha e eu ficava olhando. Só espiando. Só espiando. Ele tatuava, não tinha fonte, eram só baterias juntas, e tatuava com aquelas máquinas de espalda de hidrogênio antigas, né? Depois, posteriormente, vim a conhecer em Puerto Rico a Índios Tatu, Pedro Cancel Pai, que faleceu, e o filho que tinha a minha idade, que me enterei há pouco tempo, que também faleceu com 50 e poucos anos. Certo. E você teve a sua primeira máquina elétrica? Justamente em Panamá. Justamente em Panamá. Primeiro um quadro, depois em Costa Rica as bobinas, e aí fui armando. E você sentiu muita diferença da tatuagem claro, elétrica? Foi uma grande evolução, né, agora? Sim, já havia investigado muita coisa, com motorcinhos e com várias coisas, né? Tá certo. Mais alguma curiosidade ou algo que você queira contar? Porque é muita história. Não, na verdade, eu gostaria de passar a tarde inteira falando com o Boris. Porque ele é, na verdade, o primeiro, hoje a gente pode dizer, o primeiro tatuador do Brasil vivo. Isso, é o mais antigo vivo. O mais antigo vivo. Mais antigo que eu não tenho, não. Exato. Posteriormente, pessoa que tem 50, eu vou fazer 65 agora, exato, né? Eu nasci el 27 de novembro de 1946. Você sou sagitariano. Eu faço 25 de novembro. É mesmo? Pô, que legal. Que bom, Boris. Somos gente boa, sagitária. Com certeza, por isso tem esse espírito inquieto. Legal, legal. Boris, eu te agradeço por ter me recebido. Claro. Eu vou passar agora um pouquinho para o Dalier fazer algumas perguntas, que é um outro grande artista do Rio de Janeiro, que me trouxe até aqui para bater esse papo com o Boris, e que eu agradeço muito pela recepção, pelas histórias. Foi uma aula de cultura hoje de arte. Mais ou menos. Foi sim. Obrigada, viu, Boris? Valeu.